Sejam muito bem-vindos todos a mais essa aula. Meu nome é Francisco Neto, para quem já está fazendo o treinamento. Para quem está começando agora, está vendo só essa videoaula em algum dos nossos canais, essa é uma aula bônus que a gente decidiu colocar em um dos nossos treinamentos aí. Essa aula vai falar um pouquinho sobre revisão de redes em geral, tratando um pouquinho sobre modelo OSI, TCP/IP em geral e assim por diante, tá certo? Lembrando que essa aula vai ser só uma revisão, ela não vai abordar por completo todo o entendimento aí do modelo OSI, TCP/IP. Tanto é que se a gente fosse falar realmente, detalhar o modelo OSI e TCP, a gente teria aula aí para no mínimo umas 20 horas de detalhamento. Mas como essa aqui é só uma videoaula rápida, a gente vai tentar encurtar ao máximo isso aí, para não ficar tão cansativo, para ficar o mais simples possível, na medida que eu possa passar para vocês aquilo que realmente é necessário no uso do dia a dia, para você implementar roteamento, firewall ou qualquer outra solução aí na sua rede, tá certo? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho agora sobre modelos de comunicação para iniciar essa aula, tá certo? Olha só, quando surgiu a internet, quando surgiram as primeiras comunicações em redes, ninguém imaginava que a internet se tornaria o que ela é hoje. Essa comunicação de uma empresa com a outra, de uma entidade que está aqui no Brasil, se comunicar com a empresa que está lá do outro lado do mundo, por exemplo, na época era inimaginável, não se tinha essa ideia da internet. Então o que aconteceu? Cada empresa, por exemplo, a IBM desenvolveu seu próprio modelo de comunicação interno. Os dispositivos criados pela IBM só se comunicavam com outros dispositivos da IBM. A Microsoft, por sua vez, por exemplo, tinha lá os dispositivos dela e só se comunicavam com os dispositivos da Microsoft. Então, o que aconteceu? Quando se precisava de comunicação de uma empresa com a outra, por exemplo, os dispositivos não se comunicavam. E isso trouxe vários problemas. Em mais ou menos 1970, houve-se as discussões, sobre padronização. Então, depois dessa discussão sobre padronização em geral, mais ou menos em 1983, surgiu o modelo OSI. O modelo OSI, ou Open System Interconnection, foi esse modelo criado então para ser o modelo de referência, o modelo que era para ser adotado por todas as empresas quando fossem criar dispositivos para comunicação em rede em geral, tá certo? Mas quando surgiu o modelo OSI, quando ele foi realmente terminado e que foi levado adiante aí para ser implementado, o modelo TCP/IP já tinha ganhado espaço, ele já tinha aí mais ou menos 15 anos de mercado, digamos, rodando aí na maioria dos fabricantes, tá certo? Então acabou que o modelo OSI, esse cara aqui, que foi criado para ser o modelo padrão, hoje ele é só uma referência, ele é só usado para estudo em geral, tá bom? E o que realmente é implementado no computador, no celular, qualquer outro dispositivo que utiliza comunicação aí, em geral de rede, utiliza esse modelo aqui, que é o modelo TCP/IP, tá certo? Então, modelo OSI, somente para estudo, somente para referência, modelo TCP/IP é o que realmente é aplicado na prática, no dia a dia, nos dispositivos que a gente utiliza em geral, tá certo? Só lembrando aqui que tanto o modelo OSI quanto o modelo TCP/IP são divididos em camadas, tá certo? O modelo OSI, por sua vez, tem 7 camadas e o TCP/IP tem 5 camadas. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essas camadas e como que funciona, para que serve cada um e assim por diante. Vamos lá, vamos entender então como que funciona esse processo de comunicação entre dois hosts. É o seguinte, imagine que o host 1 precisa se comunicar com o host 2. O host em geral pode ser um computador, pode ser uma impressora, pode ser um servidor, tá certo? Vamos imaginar que aqui é um computador se comunicando com um servidor web, por exemplo, acessar um determinado site, por exemplo. Esse host 1 em geral, quando ele abrir o navegador ali, que é o aplicativo, ele vai digitar alguma coisa. Se você, em geral, o usuário, vai digitar lá, por exemplo, hotmail.com. Ou seja, você está gerando dados. Você vai gerar esses dados, tá certo? E agora o que vai acontecer? Esses dados vão ter que descer camada por camada até chegar na última camada, que é a camada física, onde esses dados vão ser convertidos em sinais elétricos, eletromagnéticos, seja lá o que for, e então vão ser transmitidos de um lado para o outro, ou seja, aqui do host 1 até o host 2, tá certo? Quando esses dados descem camada por camada, aqui, o que vai acontecer? Eles vão ser encapsulados, ou seja, esses dados vão receber um cabeçalho, e nesse cabeçalho de cada camada,
é que contém as informações essenciais que você, que administra, que está criando uma rede em geral, precisa saber. Tá certo? Vamos entender um pouquinho sobre essas informações. Vamos lá. Os dados gerados pelo usuário, então, através de um aplicativo, partem aí da camada de aplicação e chega lá, por exemplo, aqui na camada de transporte, que é conhecida como camada 4, tá certo? Aqui na camada 4, eu posso ter diversos protocolos, mas os mais utilizados são TCP e UDP. E quando se trata do protocolo TCP e UDP, as informações que mais me interessam aqui da camada 4, da camada de transporte, são o quê? São as portas, tá bom? Aqui eu tenho as portas de origem e também tem a porta de destino. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que é colocado isso daí e para que serve essa porta de origem e porta de destino. Depois que então esses dados receberam então esse cabeçalho aqui de camada 4, camada de transporte, ele vai descer recebendo um novo cabeçalho e esse cabeçalho agora é o cabeçalho da camada de rede. E nesse cabeçalho tem duas informações também de extrema importância. Quais são elas? O IP, tá bom? Eu tenho aqui o IP de origem e também tenho o IP de destino. Então, observe que eu sempre tenho origem e destino, tá bom? Então, relembrando, aqui na camada 4 eu recebo portas, aqui na camada 3 eu recebo o endereço de IP, de origem e de destino. Os dados, então, seguem para a camada inferior, que no caso é a camada de enlace, e lá na camada de enlace, ele recebe mais uma vez, duas informações de extrema importância. Agora ele recebe o MAC address. Ele recebe o MAC de origem e recebe também o MAC address de destino. Beleza? E depois disso, esses dados aqui, então, em geral, com todos esses cabeçalhos, vão ser repassados aqui para a camada física, onde serão convertidos em sinais, ou seja, em bits, em zeros e uns. E esses sinais, que sejam sinais elétricos, eletromagnéticos ou luminosos, vão ser então transmitidos de um lado para o outro até chegar no host de destino. Tá certo? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho agora sobre esses dados que são imputados, que são colocados aqui nesses cabeçalhos. Para que serve cada um? A gente falou então, os dados estão lá na camada 7. Vão descer aqui para a camada de transporte e aqui ele recebe as portas, não é isso? Quando se trata de protocolo TCP ou protocolo UDP, ele recebe as portas. Lembrando que alguns protocolos, alguns não, a maioria deles, só tenho dois que recebem portas, que é o do UDP e TCP. Mas o restante dos protocolos da camada 4, como por exemplo ICMP, RTP, OSPF e outros, não trabalham com portas, tá bom? Mas os principais protocolos que carregam digamos aí, mais de 90% das informações transmitidas na internet utilizam portas, que são o TCP e o UDP. Então, aqui no nosso exemplo, eu recebi como porta de origem a porta 6423 e porta de destino a porta 80. Lembrando que aqui dentro do cabeçalho de camada 4 eu tenho outras informações, mas as principais são essas aqui, porta de origem e porta de destino. E para que serve essas informações? Imagine que essas informações das portas aqui identifiquem os aplicativos. Imagine que você está aqui no seu PC, navegando aí pelo seu navegador, utilizando, por exemplo, aqui o Facebook com o seu navegador e também está com o Skype aberto. Quando chegam os pacotes, por exemplo, aqui do Facebook, ele tem que reconhecer, tem que saber para onde que ele vai entregar. Se ele vai entregar isso aqui para o seu aplicativo, que é o navegador, ou para o aplicativo do Skype. E como que ele vai fazer isso? Através da porta de origem, tá bom? E para que serve a porta de destino? Basicamente para a mesma coisa, para identificar o aplicativo, só que para identificar o aplicativo que está rodando lá na máquina de destino. Imagine, por exemplo, que eu tenho um servidor, e lá dentro desse servidor eu tenho, por exemplo, um servidor web, tá bom? Esse servidor web, por sua vez, está rodando na porta 80. Aí suponhamos que eu tenho também aqui nesse servidor um servidor de arquivos com FTP, que trabalha por padrão e na porta 21. Quando chegar uma requisição aqui nesse servidor, eu tenho que saber para qual aplicativo que eu vou entregar isso aqui. Se é para o aplicativo que é o servidor de web ou para o servidor FTP. E isso aí vai ser feito com base na porta de destino. Então, se eu destinei um pacote aqui para a porta 80, quando ele chegar lá na máquina de destino, ele vai saber, opa, entrega isso aqui lá para a porta 80 e na porta 80, por sua vez, está rodando um servidor web.
tá certo? Tem como observar isso daí? Tem. Se você abrir, por exemplo, aqui o terminal, você pode digitar, por exemplo, o comando netstat -nb, -n para não resolver o nome, b para te mostrar o aplicativo, tá bom? Lembra de rodar o terminal como administrador. Se você não rodar como administrador aí, ele não deixa você receber a resposta desse comando. Então, ó, olha aqui o que eu tenho aqui, ó. Ele está me dizendo, por exemplo, que eu tenho uma conexão aberta aqui a partir, por exemplo, do Google Chrome, tá bom? Aqui, ó, Google Chrome. E o IP de origem é o 10.8.8.150, que é o IP da minha máquina, e a porta de origem é a porta 18025. E a porta de destino e o IP de destino, tá aqui, o IP de destino é o 54.231.13.172 e a porta de destino é a porta 80, tá bom? Então observe que tem várias conexões abertas aqui na minha máquina e eu posso observar tanto a porta de destino quanto a porta de origem. Observe que a porta de destino, pessoal, ela sempre geralmente é uma porta padrão. Por exemplo, a porta 443 é utilizada geralmente para HTTPS. A porta de destino 80 é a porta do HTTP. A porta padrão de um servidor web é a porta 21, por exemplo, tá certo? Então a porta de destino vai ser colocada de acordo com o serviço de destino que você quer acessar. E já a porta de origem, ela vai ser preenchida, digamos aí que aleatoriamente. Você, digamos aí que não tem controle sobre ela. Se você abrir um aplicativo, ele vai gerar com essa porta X. A próxima vez que você abrir uma nova conexão, até mesmo com esse mesmo aplicativo, ele já pode estar trabalhando em outra porta. Tá bom? Vamos lá então, a gente entendeu aqui para que servem as portas. Agora vamos entender que o nosso pacote aqui desceu para a próxima camada, né? Nosso datagrama, na verdade, desceu para a próxima camada, e aqui ele vai receber um novo cabeçalho. E nesse cabeçalho agora, ele possui o IP de origem e também o IP de destino. Lembrando que o IP de origem é o IP de quem está gerando essa solicitação, é o IP da sua máquina em geral. E o IP de destino é o IP para onde está indo essa requisição. Então, se você abriu, por exemplo, o site do Facebook, ele vai estar preenchido aqui como IP de destino, o IP lá do Facebook. Se você abriu, por exemplo, a UOL, o IP de destino vai ser o IP da UOL, tá bom? Então, na camada 3, principais informações que eu tenho é o endereço de IP. E é esse endereço de IP que vai fazer com que o pacote seja roteado pela internet, tá bom? Sem endereço de IP, o pacote não conseguiria chegar até o destino. Por isso que a gente diz que é um dos principais protocolos da internet. Aí, tanto é que o nome dele é Internet Protocol. É o protocolo IP, beleza? Depois de receber esse cabeçalho de camada 3, o datagrama agora desce para mais uma camada, que é a camada de enlace. E aqui ele recebe um novo cabeçalho. E esse cabeçalho, por sua vez, agora ele recebe os MAC address. Ele recebe aqui o MAC address de origem e também recebe o MAC address de destino. Beleza? E isso é lá na camada 2. E para que serve isso daí? O MAC address, pessoal, ele vai ser utilizado para identificar geralmente aí o próximo salto. Tá bom? O MAC address é utilizado para identificar o próximo salto. Então, se eu tenho dois hosts que estão na mesma subrede, estão se comunicando aqui dentro da mesma subrede, o próximo salto vai ser o host direto. Então, por isso, o MAC address de destino aqui, ó, vai ser preenchido com o MAC address do host de destino direto. Isso se os dois hosts estiverem na mesma subrede. Tá bom? Agora, se eu tenho a comunicação aqui de um host que vai se comunicar com outro que não está na mesma subrede, ou seja, tem que passar por vários roteadores ao longo do caminho, o MAC address de destino vai ser o MAC address do próximo salto, que geralmente é o roteador. Tá certo? E o MAC address de origem? O MAC address de origem é bem simples. O MAC address de origem vai ser preenchido com o MAC address da interface de saída. Então, se eu tenho um host que tem 5 interfaces Ethernet, por exemplo, se ele saiu pela interface número 1, o que vai ser preenchido como MAC address de origem vai ser o MAC da interface número 1. Lembrando que cada interface tem um MAC address diferente, tá bom? Então, MAC address de origem sempre vai ser preenchido com o MAC address da interface de saída. E o MAC address de destino
vai ser preenchido sempre com o MAC address do próximo salto. Beleza? Pessoal, então é isso aqui que queria mostrar para vocês nessa primeira parte. Vocês não podem aí se esquecer dessas informações. São informações de extrema relevância para quando você vai debugar um problema com Firewall, com roteamento, com QoS, com a infinidade de problemas e soluções que você precisa conhecer para administrar, para criar, para gerenciar uma rede em geral. Tá certo? Aqui, só representando aqui o que tem em cada camada, né? Camada 7, camada de aplicação, eu tenho os dados. Camada 4, transporte, eu tenho as portas e assim por diante. Beleza? Só para a gente finalizar essa aula, as principais informações do datagrama, eu quero passar um pouquinho aqui para vocês, só para a gente não esquecer, só reforçar isso aqui mais uma vez. Sempre eu tenho de um lado a origem, do outro lado eu tenho o destino, tá bom? Origem em inglês vem da palavra source, né? E geralmente em roteadores em geral é isso que é abreviado, né? Origem é abreviado pela sigla SRC. Então sempre que você vê essa sigla dentro de um roteador ou até mesmo na sua máquina em geral, no servidor, lembre que isso aqui está se referindo à origem. E destino, em inglês destination, é representado por DST. Tá bom? Então vamos lá. Na camada 4 eu tenho as portas de origem e porta de destino, que geralmente vai vir representado lá por SRC port ou DST port, que significa porta de origem e porta de destino. Beleza? Na camada 3 eu tenho o IP, o endereço, né? O endereço de IP em geral. E que sempre vai aparecer lá nos roteadores, em firewall, roteamento em geral, vai aparecer como Source Address ou SRC Address, que significa endereço de origem. Ou também, né, DST Address, que significa o endereço de IP de destino. Endereço de IP ou a rede de destino, né? E por último, na camada 2 eu tenho o MAC, que vai vir lá como SRC MAC Address, por exemplo, que significa MAC Address de origem, né? Quando vem o SRC. E também vou ter aqui o DST MAC, que significa o MAC Address de destino. Beleza? Onde você vai ver isso? Em diversas partes do roteador. Vou mostrar aqui um exemplo. Está aqui o meu roteador, olha só. Se você vier aqui, por exemplo, no Firewall, deixa eu apagar essas regras aqui. Olha só, eu tenho aqui ó, SRC Address, que é o endereço de origem, DST Address, que é o endereço de destino. Aí eu tenho, por exemplo, aqui SRC Port, que é porta de origem, DST Port, que é porta de destino, tá certo? Eu tenho, por exemplo, aqui SRC MAC Address. Então tá vendo que isso aqui é muito importante no Firewall. É muito importante quando você vai criar rotas, por exemplo, você tem que criar rotas, você tem que saber o que é DST Address, o que é Source Address, por exemplo, tá certo? Quando a gente vai falar de queues, por exemplo, você tem que conhecer o que é DST Address, uma infinidade de lugares que você for trabalhar em geral aqui no RouterOS ou qualquer outro roteador, você tem que ter esse conhecimento básico aí do que é Source Address, DST Address em geral. Tá bom? Então, só voltando aqui, não se esqueçam dessas informações, está até aqui na apostila, são informações de extrema importância que você precisa saber no dia a dia, tá bom? Na próxima parte desse treinamento, a gente vai mostrar aqui agora como fazer a captura de pacotes em geral, a gente vai fazer esse laboratório número 5, e ensinar como fazer a captura de pacotes e mostrar esses dados, né, que a gente acabou de citar aqui, mostrar esses dados aí em captura real mesmo, para a gente observar um pouquinho disso aí e como que se comporta. Beleza? Até a próxima aula, espero vocês lá.